Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Finalmente um espacinho aqui, família, pra gente falar um pouco de política. Até porque não tem como a gente evitar esse assunto, se prejudica tanto a todos nós, todos os dias. Quando a gente tá com saúde, família, a gente pode trabalhar, embora sejamos muito explorados pelos impostos, a alta dos preços que tá vindo aí de forma abusiva. A gente ainda com saúde dá um jeito, família, mas quando você adoece ou um parente seu realmente precisa de medicação, de um hospital, de um tratamento decente, afinal de contas o Estado é mantido por todos nós, aí a gente vê, família, o quanto a gente precisa se preocupar com esse tipo de assunto. As pessoas caíram no engano, resolveram colocar um dos caras responsáveis por esse estado de caos no nosso país, o endividamento da nação, como disse o Dr. Enéas e explicou durante toda a sua vida. E enquanto a mídia aplaudia Lula, o PT, Enéas batia real e era chamado de louco, inclusive por isso. Lula conseguiu endividar o país de uma forma como nunca antes, e isso parecia uma coisa positiva, porque afinal de contas o capital estava girando, mas esse dinheiro que fez o capital girar não era nosso, era emprestado a juros abusivos. Além disso, teve também o boom dos commodities. Tudo isso fez parecer que o Brasil estava no rumo certo, quando na verdade estávamos nos endividando a um ponto como está hoje. Daqui a pouco todo o nosso PIB será consumido, família. O produto interno bruto que a gente fabrica, tudo que tem valor, não vai conseguir pagar nem a amortização dos juros. Infelizmente é isso. E uma das provas de que isso realmente está acontecendo está na dica aqui do irmão Alifesídio 18. Desde já fico agradecimento mais uma vez a esse irmão de fé e batalha veteranaço aqui. Mas duas grandes fábricas fecham no Brasil, porque o empresário ele não vai esperar para ver, né? Aquele que já estava cabreiro, aquele que já estava cismado, meu irmão, não está pensando duas vezes para fechar as portas. Então aqui está a matéria, ó, dono da Ortopé, né? Uma marca conhecidíssima aí, e a Didin, não sei nem se eu falei certo, mas ela anuncia o fechamento de fábrica. A fábrica das marcas de calçado Ortopé e Didin demitiu 517 funcionários e anunciou o fechamento de sua fábrica. É o governo do amor, família, é o governo do amor. Eu, antes de prosseguir aqui com a matéria, eu quero que vocês deem uma boa olhada e memorize, coloque na sua cabeça, família, porque isso aqui mostra o que é esse governo de fato, né? Aqui nós temos a Cláudia Raia, né, que recebeu aí R$1 milhão da Lei Rouanet. Veja bem, família, não é 100 mil, 200 mil, 300 mil, são 999 mais R$1 milhão, mais que isso. Ela recebeu aí e fica, né, com aquela narrativa, ó. Agora estão mostrando ela grávida para que as pessoas, não, a mulher é grávida e tal, mas tá aí, ó, meu Deus, coitado dos índios, né? E lei de incentivo à cultura, né? Ela acha que 2 shows vale isso aí, né? Todos nós pagarmos literalmente pelo luxo dela. É o que eu disse para vocês, esses artistas não têm mais o que apresentar e querem viver literalmente das regalias que o Estado pode oferecer dessa maneira aqui, com as bandeirinhas bonitinhas levantadas, e ainda que fosse mesmo, família, de incentivar a cultura, incentivar de uma pessoa aí que está começando, de uma pessoa que precisa, né, ter uma chance, não de alguém que já interpretou diversas novelas, viveu dentro da Globo o tempo todo, passou já a época, dá espaço para os outros, mas esse pessoal não deixa, família. E aí você já deve imaginar o motivo, né, família? Será que quem libera, será que quem paga não tem um retorno depois? Fica a pergunta, não é uma afirmação, apenas uma pergunta. É nessas horas que a gente torce por uma CPI, né? Mas vamos lá, ó. Na última terça-feira, 31 de janeiro de 2023, o Grupo DOC, com sede em Birigui, interior do estado de São Paulo, que detém as marcas de calçados Ortopé e Didin, demitiu 517 funcionários. Assim, as dispensas foram feitas nas fábricas da empresa no Sergipe. Dessa forma, na planta industrial de Frei São Paulo, em Sergipe, foram demitidos 330 colaboradores. Já na fábrica de Salgado, também em Sergipe, que foi fechada, foram dispensados 187 trabalhadores. Então veja, família, 517. Quantas pessoas dependem desses pais e mães de família? Então quando você vai fazendo essa conta, esse cálculo, você vê que o negócio realmente é desesperador, porque nós ainda estamos no comecinho do governo. 1 mês e pouco, 1 mês e alguns dias. Não fechou nem 1 mês e 15 dias. E quantas notícias nós já demos aqui de fábricas fechadas? Agora por que isso acontece? Porque diferente do povo, que acredita em político como se fosse um tipo de santo, um tipo de celebridade,
O empresário, ele estuda as propostas. Então aquela ideia que o cara tem, não, vou esperar um pouquinho para ver se as coisas melhoram, para ver se dá para seguir. Quando ele escuta os planos do governo, vê quais são as medidas que eles querem tomar, o que é que está sendo votado lá, o cara diz, não, meu irmão, não tenho que esperar não, tenho que me apressar a tomar essa decisão. Entende, meus irmãos? É isso que está ocorrendo. Olha só o que eles disseram, ó. Lutamos para ajudar no que foi possível para manter os postos de trabalho, mas mesmo assim não conseguimos, afirmou Rony Clécio Alves, presidente dos trabalhadores da indústria de calçados, fiação e tecelagem dos municípios de Frei Paulo, Carira, Ribeirópolis e Largato. À vista disso, na fábrica do Sergipe, além das marcas próprias DOC, Didim e Ortopé, o grupo DOC conta com a produção em formato Private e Label para Arezzo e Puma. A empresa alega que as decisões ocorreram devido ao rompimento do contrato com a Puma, afirma o dirigente do Sindicaf. Portanto, aqueles que foram demitidos estão aguardando o prazo limite, 10 dias a contar da data de demissão, para que seja realizado o processo legal de aprovação das contas rescisórias. No entanto, vale lembrar, o grupo DOC ainda conta com 1.400 empregos diretos em Frei Paulo. Por fim, ao serem procurados pelo jornal, o Grupo DOC e o Sindicato das Indústrias de Calçado do Estado de Sergipe não se posicionaram até o fechamento da matéria. Em suma, o Grupo DOC foi fundado em 20 de junho de 2010 e em 2020 adquiriu a planta fabril do Grupo Vulcabras, Azaleia, no município de Frei São Paulo, em Sergipe. Dessa forma, o grupo incorporou o seu portfólio das marcas a Ortopé, referência em calçados infantis há mais de 60 anos. Além disso, também em 2020, o Grupo DOC adquiriu a marca Didim, muito conhecida no mercado de calçados femininos. Eu lembro, né, principalmente quando a gente ia visitar os parentes, estava lá o Sapatinho, Ortopé, e que era uma coisa de grande qualidade, né, meus irmãos? Então é isso, o que está acontecendo aí? Isso aqui só vai se intensificar, família. Cada vez mais vai se intensificar. Porque de fato as pessoas, o brasileiro caiu num grande engano. O brasileiro continua votando com irresponsabilidade, sem conhecer propostas. Você vê o Lula mesmo. Você vê, qual foi a proposta de governo que o Lula apresentou? Na verdade, eu disse para vocês durante o processo eleitoral que esse era o tempo mais sombrio da história da nossa política. Porque os candidatos mesmo passaram mais tempo se atacando do que apresentando as suas propostas. Formando times, literalmente torcidas de futebol para eles próprios. Petistas, bolsonaristas, olha como é que o brasileiro, o eleitor, estava sendo classificado entre petistas e bolsonaristas. Alguns até chamavam lulistas. Quer dizer, família, não é mais pelo projeto, não é mais pelas propostas, é pelo candidato. Uma coisa polarizada assim, sem tamanho. E justamente os dois candidatos ali, entre os que estavam ali também, que não eram flor que se cheire, mas eram os dois que tinham as piores propostas, é fato. Proposta de governo, eram os dois que tinham as piores. E como é que pode isso, família, ser os principais? Virou uma torcida. Não é à toa que o país está nesse caos. E o pior é isso, é justamente os mais humildes, os que não querem ouvir a verdade, é justamente esses que vão sofrer mais. Porque a maioria de quem já está desperto já vai se precavendo. Eu disse o que a vocês, família? Evitem fazer conta nos seus cartões de crédito. Compre sempre um pouquinho a mais do que você precisa. Precisa você fazer um estoque, né? Imaginar como naqueles filmes de sobrevivência que o cara tem um porão cheio que dá para alimentar uma cidade. Não. Mas comprar um pouquinho a mais para você não ficar naquela dependência. Eita, acabou aqui, eu preciso ir no mercado agora, senão não janta à noite. A gente vem alertando, por quê? Porque pelas propostas que estavam sendo, pela inclinação do público, do povo, inclusive ignorando assuntos como esse, ia levar a isso, a esse estado de caos. Então daqui para frente, pode se preparar, mais e mais fábricas vão fechar, mais e mais pessoas que ficam sem os seus empregos e que são chefes de família, eles vão ter que entrar em áreas que já estão sobrecarregadas. Você vê o Uber, por exemplo, também pretende sair do Brasil. Até saiu e virou piada, né? Porque os nossos políticos despreparados como são, disseram, não, mas se o Uber sair, a gente manda o Correio assumir. Como assim, meu irmão? Como assim vai mandar o Correio? Quer dizer, são absurdos que vão rolando e você vê o quê? No geral, você vê áreas que já estão sobrecarregadas ficando ainda mais sobrecarregadas. E são empregos temporários. Já disse isso aqui. Tá salvo aí nos vídeos. iFood, Uber, todos esses serviços hoje que tem aí de delivery, de carregar passageiro, encomenda, isso vai sumir. O carro autônomo tá vindo aí.
os drones para fazer essas entregas muito mais rápido, muito mais seguro, onde não vai ter treta de entregador, porque é mais o que a gente vê, né? O pessoal trata mal os entregadores de moto, junta outra tuia de moto, vai para lá fazer barulho. É bonito a gente ver ali a solidariedade. Eu que já fiz entrega, sei muito bem disso. O pessoal de moto é muito unido, família. É uma coisa que a galera que anda de carro não é, infelizmente. Tem muita disputa, muito ego em cima. Mas já quando a gente vê de moto, tanto faz se é moto grande, moto pequena, a galera se une. Isso é muito bonito. Mas é uma união que, no geral, vai trazer também o adiantamento dessas coisas. Porque você imagina como é que a empresa fica nisso. O cara tratou mal o entregador. Ok, tá errado. Deveria a lei punir severamente. A lei não pune. Então o que é que os caras fazem, né? Vai um monte de moto, começa a buzinar de frente à casa do cara em protesto. Como é que a empresa fica nesse meio? A empresa quer evitar esse tipo de situação. A verdade é essa, eu estou sendo verdadeiro com vocês. O que é que a empresa quer fazer? Ela quer evitar esse tipo de situação. Tem um meio para isso? Está legalizado? Tem. Já estão legalizando o quê? A entrega por drones. Não tem risco do piloto se acidentar naquele trajeto e a empresa ter que ser processada de alguma maneira e arcar com o tratamento até que a pessoa se recupere, ou uma indenização em caso de falecimento. Não tem o risco de ter esse atrito entre o cliente e o entregador, e acaba que o produto chegando em muito melhores condições, porque não se compara você levar num veículo terrestre e um veículo que voa. Você está entendendo, família? Então as coisas vão ser assim daqui para frente. São brechas que as pessoas estão utilizando, que estão se fechando e que não vão ter mais. Então aí você começa a entender por que haverá a redução populacional. Não tenha dúvida disso. Você, meu irmão, que está desperto, você que escuta a informação verdadeira, você está um passo na frente, pode ter certeza disso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu gostaria de saber a tua opinião, tá certo? Deixa aí nos comentários, faço questão de saber. Lembra que os vídeos estão saindo no novo horário, você pode dormir um pouquinho a mais. São de 9h30 da manhã e o outro às 17h45, tá certo, família? Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!